Olá, eu sou a Priscila Camazano e este é o Como é que é. Hoje nós vamos falar o que se sabe até agora sobre a queda do avião em Vinhedo. E para falar sobre esse assunto nós convidamos aqui o repórter Cleiton Castellani, que está fazendo a cobertura dessa tragédia e vai poder explicar um pouquinho melhor para a gente, né, Cleiton? Seja muito bem-vindo ao Como é que é. Boa noite, Priscila. Vamos conversar então, Cleiton. Tem bastante coisa aqui, muitas perguntas que eu preparei aqui para nossa conversa. Primeiro eu queria, já que você dissesse para a gente, o que a gente sabe até agora sobre esse acidente e se já há indícios aí mais concretos sobre a causa do acidente? Acho que não, a gente não pode dizer que há qualquer informação concreta, precisa, e muito menos definitiva sobre o que houve com esse acidente. O que especialistas no setor, tanto aqueles com os quais eu conversei, quanto os meus colegas conversaram, eles sempre afirmam que nunca é um motivo só que provoca um acidente aéreo. O sistema é um sistema muito regulado, com muitas redundâncias, com muitos protocolos a serem seguidos. Então, para que um acidente aconteça, você tem que quebrar uma série de elos, uma cadeia de eventos tem que acontecer. Agora, há algumas suspeitas. A principal dela é no que diz respeito ao clima, né? Aquele avião, quando chegou ali na região de Vinhedo, já seguindo o plano de voo, era aquele o plano de voo mesmo, ele ia fazer aquela curva ali para depois voltar para Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele saiu de Cascavel, né? Ele encontrou uma condição climática adversa lá. Ele encontrou vinha uma frente fria se formando, tem toda uma condição meteorológica complexa. E sempre que um avião entra numa nuvem, e esse é um avião que voa tradicionalmente dentro de nuvens, numa altitude ali onde há a formação de nuvens, você tem gotículas de água, e essas gotículas de água, abaixo de uma certa temperatura, menos 10 graus, você pode formar gelo. Informação, inclusive, que a gente está trabalhando hoje na Folha, é que lá naquela região o avião voou 10 minutos dentro desse lugar onde a temperatura estava variando muito. Aliás, essa é a informação importante. Havia muita variação de temperatura ali. E quando você tem essa variação, tanto de muito frio para um pouco menos frio, ou você pode ter uma formação muito rápida de gelo. O avião, ele teve, dentro dessa condição, uma redução brusca de velocidade. Ele caiu de 600 para 500 km por hora. E já estava perto de sair desse lugar, dessa área de instabilidade, quando ele de fato perdeu altitude e caiu naquele... Enfim, todo mundo viu as imagens, ele perdeu a sustentação, né? Esse é o termo que na aviação se usa. Sim, imagens impressionantes, né, que a gente acompanhou aí desse acidente. Acho que tem uma coisa que é importante falar também, uma coisa que gerou muita curiosidade sobre esse assunto, é se o avião ele poderia ou não passar por uma área de formação de gelo, né? Quando o avião ele passa por uma área como essa, é até comum se formar gelo nas asas do avião. Esse avião, o ATR, o modelo, ele tem um sistema pneumático, funciona com ar comprimido. Uma vez que o piloto ele percebe que está entrando dentro dessa área de instabilidade ali, essa área sujeita à formação de gelo, ele aciona esse sistema, né? Esse sistema ele infla num ciclo ali, e vai repetindo e vai quebrando esse gelo que se forma nas asas. Então, o avião ele é preparado para voar nessas condições. Aliás, é um avião que me falaram aqui, pilotos com quem eu conversei, é um avião que voa na Rússia, voa na Ucrânia, voa nos Estados Unidos. É um avião muito comum nesse tipo de voo regional. Ele é comum e ele é bom, ele é funcional para isso, porque ele também ele tem um custo menor também para as empresas. Então, enfim, nesse sentido, o avião estava preparado. Imagino que
tripulação também estivesse preparada para lidar com essa situação, porque é normal, ele voa numa altitude onde há formação de nuvens e é muito comum também que tenha gelo se formando nas asas. Cleiton, o avião, né, que caiu em Vinhedo, ele já tinha apresentado ao menos 2 falhas importantes ali e ficou alguns períodos sem voar também por manutenção, né, um pouquinho antes de antecedendo a tragédia. Quais foram essas falhas? Eu queria saber também se essas falhas, se há uma possível relação entre as falhas e o acidente, se dá para fazer essa relação. O que eu conversei com 2 pilotos, um deles de ATR, o Rafael Bessa. Hoje ele não pilota mais no Brasil, mas ele pediu para que a gente, né, nós trabalhamos com informação, sempre tomássemos muito cuidado para não dizer nem que essas falhas podem estar relacionadas ou que elas não podem, mas vamos lá tentar dizer o que a gente sabe. Em março, esse avião ele fazia o trajeto de Recife ele fazia um trajeto em Recife para Salvador, né? E ele apresentou um problema hidráulico, enfim, um problema no painel que indica ali o nível de óleo hidráulico dele. O sistema hidráulico é importante, esse óleo é usado para acionar diversos equipamentos no avião. O avião não tem só, às vezes você tem redundância de sistemas, como eu falei, a aviação é muito regulada, você tem um sistema hidráulico para fazer algo funcionar e tem também um sistema pneumático que usa ar comprimido. É normal você ter isso. E é normal o avião poder decolar ou, se está em voo, também voar com algum problema. Nesse mesmo dia, né, depois de apresentar esse problema, na hora do pouso, lá em Salvador, esse avião, os registros oficiais mostram que esse avião ele apresentou ali um contato anormal com a pista. E aí eu conversei com mecânicos, né, que tiveram acesso aos trabalhadores de solo lá de Salvador, que disseram que o que aconteceu ali foi um contato da cauda com o solo. Esse avião, inclusive, chegou a sair da pista. Esse avião foi levado para manutenção. A Voipés, né, também, que é a antiga Passaredo, o galpão dela fica na cidade de Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo. Esse avião ele passou por um período de manutenção e ele voltou a voar em 9 de julho e continuou voando até a data da tragédia. O que se sabe, que se diz a respeito desse tipo de evento é que não é tão incomum assim. Aviões têm contato com o solo por algum problema e depois, se feita a manutenção de forma adequada, eles voltam a voar. Pode ter alguma relação? Pode, tanto pode quanto não pode. O sistema hidráulico, também especialistas, esse sistema que deu problema, não tem relação com o sistema de degelo ou o sistema antigelo do avião. Esse sistema antigelo e degelo vem de outro lugar, ele não é hidráulico, ele usa ar comprimido, é um ar que sangra do motor, né? O motor do avião ele precisa do ar para funcionar, para resfriar, e um ar residual, se eu posso assim dizer, ele vai para o sistema interno do avião e ele é usado para muitas funções. Uma das funções, por exemplo, pressurizar o avião. Uma das funções é você também conseguir fazer funcionar esse sistema de antigelo. Então não há uma relação direta, mas a gente também não pode afirmar que não há, né? Sim, chegou um comentário aqui no YouTube, a pessoa na verdade uma pergunta, né? A pessoa pergunta assim: os levantamentos iniciais foram muito rápidos. Não tem como adiantar esse parecer inicial quanto antes para evitar riscos semelhantes em outros voos? A resposta do órgão da Força Aérea Brasileira que investiga isso, o CENIPA, é que não. Você tem uma série de protocolos internacionais para investigar um acidente aéreo. A gente tem hoje em curso não só a investigação do CENIPA, mas também a investigação da Polícia Federal, a investigação da Polícia Civil, mas é claro que o que é importante ou a mais importante é a investigação do setor. Por exemplo, uma coisa importante, esses protocolos são importantes porque o ATR é um modelo francês. O motor do ATR ele é um motor canadense. Você precisa ou é pelo menos desejável, que integrantes das agências regulatórias desses 2 países
também estejam aqui. Até porque um acidente desse interessa a toda a comunidade. Esse avião tem... Bom, eu não tenho um dado aqui preciso, mas o que um piloto do setor me disse é que existem mais de 2.000 aviões desse voando no mundo. Ele é muito importante para a malha regional no mundo inteiro. Então, há um maior interesse em esclarecer. 30 dias, um relatório preliminar não conclusivo, que é o que o CENIPA, a Força Aérea, diz que vai entregar. Não estou dizendo, nem imaginando que em 30 dias a gente vai saber tudo sobre esse acidente. Não é comum. Sim. Vou até adiantar uma das perguntas que eu ia te fazer, né? Quais são as próximas etapas da investigação? Tem esses 30 dias e depois tem... Como que funciona essas investigações? Bom, assim, a etapa próxima que tem é o relatório preliminar, né? Algumas etapas já foram vencidas, ali a investigação no solo, mas tem outras, análise do próprio equipamento, do motor. Acho que o que é importante, eu entendo a ansiedade das pessoas, porque precisam às vezes voar, né, nesses aviões ou em outros. Mas a gente tem que lembrar que acidentes graves tiveram tempo de investigação muito longo, né? 1, 2, 3 anos, às vezes, para você ter um relatório conclusivo. Então, essa investigação ela vai tomar esse curso. Não dá para a gente ter uma expectativa tão diferente disso. É normal, é importante que os ritos todos sejam seguidos. É importante ter uma cautela, né? Como você falou, ter esses ritos, né? Para eles terem uma conclusão um pouco mais, né? Precisa. Eu acho, hoje em dia, quando a gente chega para fazer um levantamento de uma matéria que eu escrevi aqui para a Folha, sobre os acidentes, os principais acidentes, né? A gente entra num sistema internacional que cataloga, de uma organização de segurança na aviação, que cataloga todos os eventos, todas as ocorrências. É incrível como tudo é catalogado, né? É muito interessante você observar que há 40 anos, 30 anos, você não tinha, às vezes, a conclusão, a causa do acidente. Muitos acidentes aconteciam e um avião caiu na Baía de Guanabara por razões desconhecidas. Quando você vai chegando num período mais contemporâneo, quase sempre você chega na causa, né? Com muita precisão. Então, a gente acha que pode confiar que, muito provavelmente, esse avião, esse acidente que foi gravado, inclusive, tudo isso colabora, né? A análise de imagens, o motor estava funcionando, tinha barulho de motor, então, provavelmente, a causa vai ser conhecida e isso vai mudar uma série de protocolos e talvez até de tecnologia que é usada nesse equipamento e nesse tipo de voo. Sim. Cleito, explicar pra gente o que é o politraumatismo, que foi a causa da morte das vítimas? Bom, acho que a informação mais importante que a gente tem do IML agora sobre isso é que essas pessoas muito possivelmente, elas não sentiram dor no impacto. Porque o politraumatismo, como o nome já diz, são traumas múltiplos, né? As pessoas sofreram traumas múltiplos na queda, por causa do impacto. Há uma diferença, por exemplo, quando um avião se despedaça no ar, ou um jato, como aconteceu com aquele que colidiu com o Legacy, né? Há quase 20 anos. Esse avião, ele estava numa altitude muito superior, né, onde não há oxigênio, e as pessoas ficaram ali inconscientes, no ar fora da cápsula, enfim, né, não foi ali. Nesse caso específico que a gente não teve esse evento, o avião caiu íntegro, as pessoas estavam dentro do avião, até foram encontradas em posições relativamente próximas, né? E embora o avião tenha explodido quando chegou no solo, porque tinha combustível, o que o IML aponta, de forma geral, é que foi o trauma, o impacto, ou seja, esse politrauma indica que elas, infelizmente, mas enfim, nesse caso, enfim, não sei se tem algo positivo nisso, mas que elas não sentiram dor, né?
nesse impacto, foi muito repentino, o avião caiu 3.000 metros em 1 minuto. Quando acontecem acidentes aéreos, a gente fala muito da caixa preta, né, Cleiton? Eu queria que você dissesse pra gente qual que é a importância dela para a investigação desses acidentes aéreos. Ela é fundamental, né? A caixa preta, que a gente fala de caixa preta, são 2 gravadores, né? Um gravador, ele grava o som, os ruídos, os sons, enfim, tudo que foi conversado e todos os barulhos ali na cabine de comando, né? Com esse gravador, você pode não só ouvir o que os pilotos estavam ali conversando, o piloto com o piloto conversavam, a tripulação conversava, mas você também tem acesso aos ruídos, aos alarmes. Só aí os alarmes sonoros, eles têm diferentes sons, às vezes até para que se possa identificar. Então, se um alarme foi diferente, foi dado ali, isso vai ajudar na investigação para estabelecer a causa. Você tem um outro gravador, esse grava os dados, né? Que velocidade o avião estava voando, altitude, algum equipamento que não estivesse ali operacional. É comum um avião voar e às vezes ter algum ou outro equipamento que não está operando plenamente. Aviões têm redundância, né? Então não funciona um, mas tem outro que funciona, faz a função, ou não é um equipamento assim tão importante, tem um prazo para manutenção, 3 dias, 1 mês. E esses protocolos são seguidos. Esse gravador vai mostrar o que aconteceu ali com aquele equipamento. É importante isso porque às vezes você pensa assim, sites como FlyAware, alguns outros, eles monitoram a distância pelo transponder, velocidade, altitude. E por isso a gente tem esses gráficos onde a gente afirma, né, mas ainda com certo grau de suposição, que esse avião ele desceu bruscamente, recuperou altitude, que é o que parece, o que hoje os gráficos indicam. Mas mesmo esse sistema ele pode estar comprometido. E aí um monitoramento em terra, isso me explicaram os pilotos, pode não dar a dimensão do que de fato aconteceu naquele voo. O gravador de dados, ele está dentro do equipamento, então ele vai dar vai avaliar numa condição mais precisa o que aconteceu naquele voo. Então ele é fundamental. Esse equipamento é uma coisa que gerou discussão, o gravador de dados. A ANAC autorizou, a Agência Nacional de Aviação Civil autorizou esse modelo a voar com alguns sistemas não estavam sendo gravados. E é normal também, porque o avião ele é estrangeiro e você tem ali que fazer uma adaptação da regulação internacional para ele poder voar aqui no Brasil. Não é nada que, segundo a ANAC, comprometa a investigação. Mais uma vez, a gente não tem nenhuma certeza se daqui 30 dias disserem outra coisa, mas é essa informação oficial e é o que a gente tem. E cabe a nós acreditar neste momento até que a gente tenha outro dado. Cleiton, como é que funciona a rotina de um piloto de avião, né? E quantas horas ele pode voar para não comprometer ali o desempenho também? Eu tive uma conversa bastante longa algumas, aliás, com o piloto Henrique Reclander. Ele é presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, ou seja, da tripulação que voa, né? Comissários, pilotos. Raramente mecânicos, mas existem mecânicos também de voos, né? É menos comum hoje em dia. Há queixa, sim, no setor, não é só no Brasil, falei com outros pilotos, não é só no Brasil, mas no Brasil há bastante queixa de que as jornadas são cansativas. Então, um piloto hoje, ele pode voar 12 horas, trabalhar até uma escala de 12 horas, ele pode descansando 12 horas e retornando para voar. E qual que é o problema disso, né? Essa escala conta da seguinte forma: o piloto, a hora que ele desliga o equipamento, meia hora depois, ele está contando, está na jornada de descanso dele. Às vezes, em meia hora, a pessoa não conseguiu sair nem do aeroporto. Imagina um piloto, um tripulante que pousa em Guarulhos, né? Quem é aqui de São Paulo
sabe e mora perto de Congonhas, onde é mais normal, inclusive, essas pessoas, ou tem um hotel que fica mais aqui na região central. Ele pode demorar 1, 2 horas, às vezes, para chegar num dia de chuva, pode demorar 3. E ele vai ter que voltar depois, e o turno, às vezes, é muito cedo, né? Ele vai ter que voltar para esse... E o tempo de descanso dele vai ser de 6 horas, 8 horas. Uma frase que me chamou bastante atenção quando eu conversei com o Heglander foi a seguinte: ele falou o seguinte: o voo do acidente que aconteceu por fadiga, ele ainda não decolou. Mas se as condições de trabalho continuarem se degradando, esse voo vai decolar. O voo em que teremos um acidente por fadiga vai decolar. Mais uma vez, é importante frisar, até a noiva, a esposa do piloto desse voo, deu entrevista dizendo que o piloto não estava cansado. Então não estamos aqui dizendo que esse voo caiu porque a tripulação estivesse exausta, cansada. O que existe é uma reclamação, não só contra a Voipes, aliás, uma reclamação contra todas as empresas do setor, que mostram que a tripulação, que há uma fadiga da tripulação. Então, essa é a questão. Eu conversei com um piloto que trabalha no Oriente Médio, e ele me disse que tem sido cada vez mais comum, inclusive pilotos brasileiros, o procurarem para saber sobre as condições de trabalho lá, porque querem deixar de voar aqui para voar. Ele disse que ele chamou de êxodo, né? Talvez um pouco exagerado, mas é um indicativo de que as coisas não estão tão boas assim. Sim. Cleiton, a Voipaz, né, tem sofrido aí algumas reclamações durante esse ano, né? Sim. Ali das pessoas que usam a companhia. Que tipo de reclamações estão aparecendo? A Voipaz, ela tem uma curva ascendente de reclamações, né? Eu peguei a plataforma Reclame Aqui porque é a mais popular, é onde as pessoas se queixam. 187 reclamações em 2021, 273 em 2022, 520 em 2023. A gente tem que considerar que tem uma pandemia aqui no meio, né? Sim. Os voos diminuíram, né? E 577 de janeiro a 9 de agosto, neste ano. Agora, estas reclamações, elas não necessariamente também têm a ver com qualquer coisa que esteja relacionada à segurança de voo. Sim. As reclamações são cancelamento, a maior parte, qualidade do serviço prestado, bastante genérico isso também, reembolso, né? Alguns querem reembolso, não conseguem, estorno de valor pago, quase a mesma coisa, mau atendimento, né? E atraso na decolagem. Atraso na decolagem, aliás, a questão, quando a gente falou da questão dos pilotos, né, da fadiga, eu esqueci de mencionar, uma das queixas é que a infraestrutura aeroportuária no Brasil, ela é relativamente pequena perto da nossa necessidade. Falta lugar para que os aviões pousem ou permaneçam lá. Isso também, às vezes, obriga o tripulante a ficar muitas horas disponível. Ele não está voando, né? Eles falam sempre assim para mim: eu não ligo de voar 12 horas. Eu ligo de voar 3 horas e ficar 2 horas e ficar 3, 4 horas em solo esperando para voar de novo. E isso acontece por um problema de infraestrutura aeroportuária no Brasil. A gente tem uma necessidade muito grande, o país é muito grande e não temos aeroportos na quantidade e com a estrutura suficiente para isso, né? E muitas dessas reclamações que são contra a Voipes, mas elas na verdade dizem muito também sobre o setor. Sim. E o que a Voipes diz, né, sobre essas reclamações? Ela se pronunciou? A Voipes pronunciou basicamente sobre o acidente, diz que aquele avião estava aeronavegável, o avião, as condições, todo o sistema, a operação dela é toda regular. É uma empresa que passa por um processo de recuperação judicial, tem processos trabalhistas contra ela, mas outras também têm, outras também passam por dificuldade financeira. Queria fazer só quando a gente fala, olha, a gente tenta não criticar tão diretamente a companhia, algumas pessoas ficam talvez até aborrecidas, assim, parece que você está querendo aliviar para a empresa.
Mas não é, evidentemente, não é isso. É que todos esses problemas sobre os quais a gente está falando aqui, algum deles pode ter relação com a queda? Pode, mas também seria muito irresponsável dizer que tem. Né? Não, então, essas ponderações vão nessa linha. É uma empresa importante, ela atende uma malha regional, ela tem profissionais que trabalham nela e, enfim, precisam dos seus empregos, precisam que a empresa funcione bem. Tem muita gente envolvida nisso, né? Sim, é por isso que tem a investigação, né, que é feita com cautela. A gente tem que aguardar aí o que a investigação vai dizer, né? A gente não pode se precipitar aí, né? Cleiton, esse acidente, essa queda do avião, é o maior acidente aéreo do Brasil em 17 anos. Queria que você relembrasse, infelizmente, essas tragédias que a gente teve, as anteriores a essa. Vou falar mais, acho que assim, bom, vamos lá, a gente teve duas grandes tragédias importantes que elas estão na memória de quase todo mundo, né? Em solo brasileiro, né, 17 anos, é a tragédia do dia 17 de julho, aqui no aeroporto de Congonhas, né? O voo 3054 da TAM, ele partiu de Porto Alegre, na hora de fazer o pouso. Estava chovendo, né, aqui em Congonhas, ele tinha 187 pessoas a bordo. O avião não conseguiu parar na pista, né? Ele passou direto, atingiu um galpão do outro lado, matou 12 pessoas em solo ali. Né? Muita coisa foi revista depois desse acidente, a pista ela está mais segura, o local onde o avião colidiu está desocupado, hoje ali tem um memorial, né? Essa é a maior tragédia que a gente tem. Ela também numericamente, número de óbitos também, ela enfim, é a mais importante, mas a gente teve uma outra tragédia em 2009, também um período próximo. Ela não foi em solo brasileiro, mas ela é um voo que partiu do Rio em direção a Paris. Esse avião caiu em águas internacionais no Oceano Atlântico. Ele tinha 237 pessoas. 228 pessoas, 228 ocupantes, contando a tripulação e passageiros. E outra tragédia importante também, acho que ali nessa lista, né, foi em 2006 a colisão, eu já mencionei aqui, do jato Legacy, que não caiu, conseguiu, né, fazer um pouso de emergência, com o avião da Gol. Lá 154 pessoas morreram. O que é importante destacar é que, embora essas tragédias 2006, 2007 e 2009 tenham acontecido coincidentemente num intervalo curto, de lá para cá, né, não tivemos mais grandes acidentes. O que é estranho para mim, eu não gosto muito de voar, mas é muito seguro, estatisticamente muito seguro voar. Sim. E, Cleiton, acidentes como esse podem mudar as regras ali da aviação? É o que o pessoal do setor com quem a gente conversa repete muito, assim. A VoiPass, os modelos ATR, a rota, tudo que envolve esse voo agora vai passar por uma investigação muito severa, né? Então, certamente, novos procedimentos, novas tecnologias devem ser incorporadas a esse tipo de avião, a esse tipo de operação, treinamento. Sempre que algo do tipo acontece, você muda alguma coisa na aviação. E é por isso até que ela é tão segura. Cleiton, outra pergunta que eu queria te fazer, que os passageiros que compraram a passagem da Latam, mas o voo foi operado pela VoiPass. Eu queria que você explicasse para a gente como é que isso funciona e o passageiro pode fazer alguma coisa nesse caso? Bom, vamos lá. O acordo, né? O acordo de as pessoas, enfim. Esse acordo, ele é um acordo de código compartilhado. Duas empresas podem compartilhar o mesmo código de voo, ou seja, desde que elas comuniquem à Agência Nacional de Aviação Civil. Fez esse comunicado, eu posso, então... E é muito comum, aliás, porque se você pega, por exemplo, a VoiPass, ela faz ali uma conexão regional, né? É também comum quando você faz um voo internacional e aí você tem também que seguir num outro trecho numa outra companhia, né? Você compra... Quando você viaja para fora do país também acontece. Você nem sabe... Enfim... Pode, é normal, é comum, o passageiro pode não gostar,
aí é uma questão mais de consumidor. De repente, se ele se recusar a embarcar, talvez todo mundo pode questionar, ir à justiça e tudo mais. O que a Latam diz é que ela avisa os seus passageiros e avisou os seus passageiros que eles fariam um voo pela Voipass. Uma coisa que a gente sabe é que algumas pessoas que não conseguiram embarcar, justamente não embarcaram porque não sabiam que iam voar. Estavam no terminal da Latam e o voo partiu do terminal da Voipass. Nesse caso, deram sorte, mas é isso. É uma ação regulamentada pela aviação brasileira. Sim. E eu queria fazer agora a minha última pergunta, porque assim, Cleiton, né, depois de acidentes, né, como esse, a gente fica sempre ali, né, é normal as pessoas sentirem medo de voar, né, e eu queria que vocês trouxessem, acho que você já falou um pouquinho na sua fala, mas eu queria que trouxesse novamente para a gente finalizar, a estatística sobre a possibilidade de um acidente aéreo e o avião é um transporte mais seguro, dá para a gente concluir assim? O que me dizem sempre é que só não é mais seguro que o elevador. A estatística mundial, né, mais recente que a gente tem é de que a chance de você morrer num acidente aéreo é de 1 em quase 14 milhões. Mundial. A aviação, isso foi também um pedido do piloto Rafael Bessa e do comandante Hacklander também, reforçaram muito quando eu conversei com eles sobre isso. No Brasil é ainda mais seguro. No Brasil você tem esse número que no mundo é de 1 para quase 14, no Brasil é de 1 para 80 milhões. Então é muito difícil que aconteça um acidente. Acontecem em eventos, por exemplo, esse evento o número de pessoas que morrem todo ano em acidentes aéreos no Brasil. E aí a gente está falando de todo tipo de acidente aéreo, aviões pequenos, que é muito mais comum, helicóptero. Esse número ele é de algumas dezenas todo ano, estatisticamente, 50, 60. Neste ano, quando cai um avião grande, essa estatística ela é jogada para cima, né? Neste ano a gente tem ali alguma coisa, acho que chegamos a 111 mortes, porque esse avião que caiu agora em Vinhedo, ele eleva esse número para o maior acidente, para o maior número de pessoas mortas em acidentes aéreos nessa década. Mas se você pensar em 100 óbitos, e se você olhar quaisquer outros índices aí de transporte, né, você vai ver que em outros setores a probabilidade é bem menor. É menor. Felizmente, todos nós ficamos com receio, né? Mas as pessoas, acho que a gente tem que tentar tranquilizar, até porque muita gente precisa voar o tempo todo, não é uma escolha, né? O país é enorme, em alguns lugares você só consegue chegar, trabalhar voando. Sim. Muito bem, Cleiton Castellani, repórter aqui da Estudante Cotidiano, que está fazendo a cobertura sobre essa tragédia. Muito obrigada, Cleiton, por ter vindo aqui fazer todas essas informações. Eu convido todo mundo que está nos acompanhando a continuar acompanhando a cobertura da Folha no site da Folha, né, Cleiton? Muito obrigada, viu, Cleiton? Obrigado. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Amanhã estaremos de volta. Tchau, tchau.